a título de introdução, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o fato que a pior escravidão é aquela que você não percebe. A pior escravidão é aquela que você suporta, e a pior escravidão é aquela que você até mesmo tem prazer nela. Estou falando da escravidão do pecado. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Depois nós vamos trabalhar um pouco com esse capítulo, mas a priori nós vamos ver aqui o que diz Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler aí do verso 17 a 22. Vou até o 23. Diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos aqui então algo benéfico que aconteceu conosco, que é justamente a libertação em Cristo Jesus da escravidão do pecado. E ele vai dizer que a única coisa que colhemos enquanto éramos escravos do pecado é vergonha e morte. Irmãos, a escravidão ou esses pecados escravizadores, dentro da perspectiva da vida, é talvez a pior coisa que pode acontecer a um homem. Talvez você tenha sido assim, e talvez você conheça pessoas assim, que se gabam da prática pecaminosa, como se fosse um negócio digno de ser exaltado, só que não percebem que são escravos, que não percebem que essa escravidão está conduzindo eles para a vergonha, para a desonra, que essa escravidão desse pecado está conduzindo eles para uma aparente sensação de prazer, mas que, segundo as Escrituras, o pagamento ou o salário dela é a morte. Essa é a pior escravidão. Uma escravidão que as pessoas não conseguem enxergar. Elas acham que está tudo bem. E elas trocam uma sensação mínima de prazer por uma dor eterna. Alguns teólogos, tratando sobre aconselhamento bíblico, vão dizer que a melhor coisa que nós podemos fazer
em relação a um terceiro é fazê-lo perceber e enxergar que o pecado escraviza. E traz como efeitos e consequências devastadores para todas as áreas da vida. Muitas vezes nós somos alvos de críticas por parte dos ímpios, como crentes que somos. Você vai todo domingo na igreja, você vai na quarta-feira na igreja, nossa, você dá o dízimo. Onde já se viu uma coisa dessa? Não entendendo que isso é prática de um servo da justiça, porque fomos libertos. Mas eles não deixam, às vezes até diariamente, né? Um dia sequer de ir no boteco, não deixam um dia sequer se envenenar com seus próprios vícios, seja cigarro, seja bebida, ou seja qualquer outro tipo de droga. Não consegue viver uma vida social plena, porque estão escravizados. Não tem o privilégio do convívio familiar, muitas vezes, por conta da escravidão. Financeiramente, pagam 90%. Tem uns que vivem com 10% e 90% oferecem no altar dos seus vícios. E nem se percebe. Porque tudo que ganham vai para um saquetel furado, justamente para manter um vício. Seja dentro da sexualidade, seja da vaidade, seja o pecado escravizador do materialismo. Não importa. Eles não se apercebem. E por isso, esta é a pior escravidão. Como servos do Senhor, alcançados por sua graça, tirados das trevas e transportados para o reino de Cristo, para o reino da luz, a melhor coisa que nós podemos fazer é ser instrumento para tirar essas pessoas desses vícios, desses pecados escravizadores. Então a pior escravidão é aquela que não se percebe. Afinal, tudo que coloca você sob controle, seja de modo voluntário ou sem você perceber, e que te faz mal e impede que você cumpra o seu principal fim, que é de glorificar a Deus em todas as coisas, é um vício, ou seja, um pecado escravizador. E isso pode, mesmo aqueles que já iniciaram esse processo, né, da boa obra de Deus na nossa vida, pode ser que muitos crentes, ainda nesse processo, ainda mantenham pecados escravizadores. É isso que nós vamos trabalhar nessa noite, começar a nos autoconfrontar, e eu posso dizer, sem muito risco, que muito provavelmente você vai encontrar um vício na sua vida, mesmo já sendo crente, quanto mais aqueles que não são. Mas muito provavelmente, se você usar a lupa certa, você vai observar que há algum pecado escravizador e que você precisa, para crescer na comunhão com Deus, sair do controle daquilo que te escraviza. Então vamos caminhar aqui um pouco. Quero antes citar aí Gary Collins, né, no livro Aconselhamento. Ele afirma assim sobre o vício: um vício é qualquer pensamento ou comportamento que é habitual, repetitivo e difícil ou impossível de controlar. Vou repetir. O vício é qualquer pensamento ou comportamento que é hábito, faz parte do seu dia a dia, é repetitivo e difícil ou até mesmo impossível de controlar. Os vícios costumam ser condições progressivas
que lentamente vão dominando e exercendo controle cada vez maior sobre o indivíduo. Alguém já disse, né? Vício é algo que o prazer não dura e o sofrimento nunca acaba. É aquela situação que você fala assim, eu preciso mudar esse negócio, mas não dou conta. Eu preciso parar de fazer tal coisa, mas não consigo. Nossa, mas eu tenho prazer quando eu faço isso, mas ao mesmo tempo, depois que eu termino, a minha culpa é tão grande que aquele pouco prazer que eu tive acaba gerando um sofrimento. Pessoas que estão escravizadas nos seus próprios pecados. E nós vamos ver de quais pecados nós estamos falando daqui a pouco. Vamos ver alguns textos aí importantes. Ainda em Romanos capítulo 6, vamos ler os primeiros versos. Romanos 6 vai dizer assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou seja, todo crente deveria de fato morrer para o pecado. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós no quê? Em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como quê? Como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Vamos ler um pouco mais. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o quê? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para quem? Vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para quem? Vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Capítulo 6 de Romanos, depois do 15 em diante nós já lemos, né? Lembro do 17 em diante. Mas a ideia é que agora, em Cristo, nós morremos para o pecado para vivermos para Deus. Então pesa sobre todo verdadeiro crente que está em Cristo, morrer para a prática do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Não tem o porquê de um cristão ficar falando assim, eu não dou conta, eu não consigo. Ele não, se isso acontece é porque, de duas uma, ou ele não é crente, um verdadeiro crente que passou pela experiência do novo nascimento, ou ele não está usando os mecanismos que a palavra de Deus nos apresenta, em especial a ação do próprio Deus em nossa vida, para nos enchermos do Espírito, negarmos a inclinação da carne e produzirmos o fruto que é do Espírito.
Se porventura há algum pecado que eu não consigo vencer, não foi a obra de Cristo que foi insuficiente. A obra de Cristo é suficiente. Mas é o modo como eu estou lidando com esse pecado. Talvez seja um daqueles que, no contexto contemporâneo, as pessoas têm falado, é o pecados intocáveis, aquele que nós não queremos tratar. E justamente não queremos tratar porque nós estamos escravizados por eles. Ah, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Mas isso é pecado, fulano. Não, mas esse aqui eu não mexo. Deus sabe que eu sou assim mesmo. Mas por que você não deixa tal prática? Não, isso aqui não atrapalha ninguém. É um pecado velado. É vício. É pecado escravizador. E precisa ser deixado. Vamos dar uma olhada em Romanos 8. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vai fazer o quê? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para onde? Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, presta atenção agora, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito que? De adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. No qual nós podemos chamar Pai. Clamar, me ajuda. Essa é a ideia. Então, se nós estamos no Espírito, nós recebemos os mecanismos necessários para não mais continuarmos escravos do pecado, mas agora andarmos como nova criatura para glorificar, exaltar aquele que nos deu vida, o próprio Deus. E é por isso que eu posso vencer todo e qualquer pecado. Não existe nenhum pecado que você fala assim, não, mas isso aqui é hereditário. Meu pai era assim. Ixi, meu pai era assim. Meu pai era bravo assim, batia em todo mundo. Então por isso que eu sou violento também. Meu amigo, não importa. Ezequiel 18 já te diz que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Ah, eu sou assim porque é da minha personalidade. A minha personalidade é assim, então é natural. A psicologia já diz que é assim. Você pode até compreender e entender, mas não justificar a prática pecaminosa. Porque você está em Cristo, você tem que lutar contra ela. E todos nós estamos lutando, irmãos. Todos nós temos pecados escravizadores que precisam ser desmascarados. Porque só quando nós conhecemos o inimigo é que de fato conseguimos combatê-lo. É disso que nós vamos começar a tratar. Vamos dar uma olhada mais aí, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Depois nós vamos voltar aqui nesse texto, mas o verso 16 diz assim: digo, porém, andai no quê? No Espírito. E jamais, o que está escrito aí? E jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Você, como nova criatura, andando no Espírito Santo, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, tem condições de dizer não ao pecado. Quando estávamos no mundo, éramos escravos do pecado. Ele mandava e nós
obedecíamos. Mas agora nós somos servos de Deus, para a vida. A palavra é a mesma, mas a ideia é de que agora, como servo de Deus, Deus fala, e eu também devo obedecer. Antes eu obedecia um senhor chamado pecado, que me conduzia para a vergonha e para a morte. Mas agora eu sirvo aquele que derramou graça, misericórdia e bondade, que me conduz para a honra, para a justiça e para a vida. Olha só. Que Senhor que você quer servir? Essa é a tarefa de como conselheiro nós temos que trabalhar com aqueles que estão em pecados escravizadores. Lembra que nós já falamos há algum tempo atrás, baseado em Romanos capítulo 1, que o ser humano é um ser adorador? E que ele vai adorar e servir alguma coisa? Se ele não adorar e servir ao Deus que é bendito eternamente, amém, é o que diz lá, ele vai estar adorando e servindo a criatura. Mesmo que seja você mesmo, mesmo que seja um pensamento, mesmo que seja um sistema, mas você é um ser que adora. Ou você está adorando e servindo alguma coisa, ou alguém, alguma criatura, ou você está adorando e servindo ao Deus eterno, o qual é bendito. Não tem como você ficar isento nessa estrutura de adoração e serviço. Até aquele que diz que não crê em Deus, ele está adorando alguma coisa. E está servindo essa alguma coisa. Então, como crentes em Cristo, de duas uma. Ou nós vamos servir ao pecado, ou nós vamos servir a Cristo. E para servir a Cristo, eu tenho que lutar contra a inclinação do meu pecado. Aqui no texto de Gálatas, você vai ver que é uma luta interna. O Everton carnal está constantemente lutando com o Everton espiritual. E é briga de cachorro grande. Alguém já disse isso na história, né? Se eu alimentar mais o cachorro carnal, ele vai vencer sobre o espiritual. Eu preciso alimentar mais um para fortalecer, para que ele vença. Agora, se eu alimentar o cachorro errado, vai dar ruim. Hein? Veja, irmãos, que a escalada espiritual é uma luta constante e que o avanço muitas vezes é lento. Parece que de fato nós estamos fazendo uma escalada, enquanto que para a vida carnal é só descer. Qualquer escorregadela te joga lá embaixo. Por isso é essa luta constante. Agora, se eu não consigo identificar qual é o meu vício, qual é o meu pecado escravizador, eu vou me colocar sob risco. Às vezes eu caio e nem percebo. E aí eu vou desanimando na fé. Eu vou afundando. E é por isso que eu preciso me encher cada vez mais do Espírito. Veja ainda, 2 de Pedro. Como é um curso bíblico, né, tem muitos textos, eu separei alguns, mas durante a sequência aqui nós vamos ainda ler vários outros textos. 2 Pedro, capítulo 2, a parte final do verso 19. A parte final do verso 19 diz assim: Pois, achou aí a parte final? Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se o pecado vence, você se torna escravo dele. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Isso é um princípio. Se eu me deixo levar pelas práticas carnais, eu vou me escravizar. E aquilo vai ter domínio sobre mim.
E é disso que justamente o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, acaba perturbando a nossa vida. Porque uma vez que somos vencidos pela prática do mal, aí ele fala, tá vendo? Olha o que você é. Porque ele tira a nossa autoridade, nos conduz à vergonha. E a vergonha nos leva à morte. Então, enquanto você não entender que estamos em guerra, em luta contra a nossa própria carne, né? A gente dorme com o inimigo toda noite, levanta e vive com ele. Se eu não estiver atento às inclinações do meu próprio coração, eu vou me tornar escravo de novo daquilo que a minha carne quer. Esse é o grande perigo. Caminhando aí mais à frente, João, 1 de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o quê? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, o que acontece? Não vive pecando. Ele está falando de Cristo, né? E todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece? Não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então a Bíblia sempre apresenta esse dualismo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E a característica para dizer se você é filho de Deus ou filho do diabo são as suas práticas. Se você pratica a justiça, a verdade, você é filho de Deus. Se você pratica o pecado, mentira, você é filho do diabo. E esses pecados, irmãos, muitas vezes, que são os escravizadores, eles estão protegidos, escondidos. E é por isso que muitas vezes nós não o vemos claramente, mas a prática desses pecados vão nos aprisionando cada vez mais, que chega num determinado momento, não tem como fugir. Aí sabe o que os pecados escravizadores fazem? Geram escândalo. Sabe aquela história? Nossa, fulano tantos anos, líder da igreja, pastor, presbítero, nossa, tão atuante, estava ali em cima, tantos anos. Olha o que aconteceu. Não aconteceu ali, instantaneamente. Isso foi um negócio que veio se arrastando por anos. É um vício, um pecado escravizador que estava ali, escondidinho, mas sendo alimentado por anos. Irmãos, o pecado você tem que matar ele no ninho. Começou uma inclinação que você sabe que não é da vontade do Senhor, acaba com esse negócio logo. Comece a se envolver com alguém que está te conduzindo para uma prática que sua carne está legal. Pisa logo na cabeça. Porque veja, nós falamos no início aqui, o pecado escravizador, ele é habitual, repetitivo, difícil de deixar e progressivo. Hoje você dá uma olhadela nele. É o sistema lá que Tiago, né, nos mostra. Como que você dá a luz ao pecado.
Ele não é espontâneo. Há um flerte, uma cobiça, há uma piscadela, ele te seduz. Aí você fica animadinho com a piscadinha que ele te deu. Aí ele vem e coabita. Aí você gera e dá a luz. É um processo. Você tem que acabar com esse processo assim que ele começa. Fugir da aparência do mal. Não é nem do mal propriamente, é da aparência. Ah, eu vou para um lugar, eu sei que corro risco, nem vou. Ah, vou ficar com a tal pessoa sozinho, eu sei que não vai dar certo, nem fico. Ah, eu vou lá na confraternização da firma. Você já sabe o que vai ter lá, meu amigo. Nem vai. Você não é inocente. Ah, eu não sabia, pastor. Cheguei lá, tinha striptease. Cheguei lá, a secretária bebeu tanto que rasgou a roupa, pulou em cima de mim. Você já sabe o que vai dar, cara. Onde tem ímpio, só tem impiedade. Ai, pastor, eu dei uma bobeada, jogaram um negócio no meu refrigerante. Falou, Cinderela. Aí eu acordei, o senhor nem sabe na onde que eu acordei, é melhor nem falar onde você acordou. Não existe essa inocência, irmãos. Nós somos um macaco velho no que se trata de pecado. E se não vigiarmos, nós vamos dar à luz. E ela me conduz para a vergonha, para a condenação e para a morte. Então eu preciso estar atento. Ainda João, capítulo 3, verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em quem? Em Deus. E Deus permanece em quem? Nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Jesus já havia dito isso lá no Evangelho de João 14, 21. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu virei para ele, o Pai também, seremos um. A ideia, irmãos, é que para vencer os pecados escravizadores, eu preciso estar nele e ele em mim. Não existe vitória sobre os pecados ausente da presença de Deus. E é por isso que o afastamento da comunidade dos santos é um dos indícios da prática de pecado. Caboclo começou a sumir da igreja, pode saber. O fato de estar aqui também não significa nada, né? Porque tem gente que vem e traz a amante junto. Então, vocês sabem da história. Né? Mas o fato de não vir é um indício grande. Pecados escravizadores. Vamos lá. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e fazemos o quê? Praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Penoso é o pecado, irmãos. Os mandamentos de Deus não. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E agora, olhando lá para o Evangelho de João, volta lá para o Evangelho, capítulo 8.
verso 34. João, capítulo 8, verso 34 a 36. Esses textos aqui, depois, se você tiver a oportunidade, marca na sua Bíblia, viu? Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Presta atenção que ele diz: todo que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou ser livre do quê? Do pecado. Então, irmãos, aqueles que passaram pelo novo nascimento, eles têm o poder concedido pelo próprio Deus para lutar contra todo e qualquer pecado. Se não fazemos é porque não temos vergonha na cara. Se estamos em Cristo, nós somos libertos do pecado. Se nós não conseguimos lutar contra esse pecado, é porque nós não queremos, é porque não é safado mesmo. É difícil a inclinação da carne, não, meu amigo. É difícil, ninguém falou que seria fácil. Mas você tem o poder, você tem os mecanismos bíblicos para vencê-lo. Agora, ninguém faz isso sozinho. Você tem que estar nele e ele tem que estar em ti. Você tem que estar arraigado na videira. Tem que estar enxertado na videira. Sem ele você não pode fazer nada. Nem dar fruto no sentido discipular, de crescimento, nem fruto de santidade. Você precisa dele. Quanto mais você acha que está de pé, pior é. Nós precisamos estar constantemente e andando constantemente de joelhos na dependência do Senhor. O crente só está de pé quando de fato ele está de joelhos, na dependência de Deus. Se ele acha que ele tem coisa, não, eu vou aguentar, eu faço. O escorregão é tão grande, meu. Deus permite às vezes se levar aquela escorregada de cair para trás, assim, para olhar para cima e falar, caí e tem um Deus soberano sobre mim. A queda é inevitável se você quiser andar sozinho. Você precisa estar nele e ele estar em você. Comunhão. Enquanto você está em essa comunhão, você tem então todo o poder que o próprio Deus nos dá, um espírito de adoção, como nós lemos, que nos permite clamar a Deus como Pai. E como Hebreus nos diz que Jesus está sempre pronto a nos socorrer para vencermos todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Só temos que usar as ferramentas corretas. Tudo bem até aqui? Então vamos caminhar. Tais textos nos ensinam que Deus destruiu o poder do pecado através da obra de Jesus Cristo. E então, eu e você podemos vencer os hábitos pecaminosos debaixo ou sob a ação do Espírito Santo e obedecer segundo o padrão de uma nova criatura. É possível, pastor, vencer todo e qualquer pecado? Se você está em Cristo Jesus, se você é nova criatura, se Cristo te alcançou, se você se arrependeu dos seus pecados e foi resgatado, se é nascido de Deus, então lá. Por isso que desde o início do nosso curso, nós estamos aí, desde quando nós estamos nesse curso? Que nem sei. Vai fazer um ano aí? Acho que não, né? Está perto. Desde o início, eu te falei, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a única solução para as questões da pecaminosidade. E a vida é em Cristo. O ímpio, ele não tem sucesso para vencer os pecados, porque o que ele faz? No máximo, ele troca de pecado. Ele troca de vício. Ai, parei de fumar.
Só que agora está viciado em café. Ele troca. Ah, eu não compro mais revista pornográfica. Mas no stream de TV dele tem não sei quantos canais lá liberados. Ele troca. Mesmo porque comprar a revista ele tem que ir lá na banca. Ou então carteira entrega. Aí os caras ficam em vergonha. No stream tá no pacote lá, ninguém sabe. Aí ele troca. Só o crente nascido em Deus é que de fato pode vencer. Porque só aquele que está em Deus e Deus nele tem o poder de vencer a escravidão do pecado. Foi liberto do poder do pecado. Mais uma vez, no aconselhamento, se a pessoa não for crente, não existe outro caminho para começar senão o princípio do plano da salvação. Porque se a pessoa não se entregar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai dizer para ela o seguinte: ó, minha filha, não tem jeito não. Você vai até vencer esse pecado, mas você vai abraçar o outro ali. Você vai se livrar de alguma coisa, mas vai entrar em outra barca furada. E às vezes com furo até maior do que a primeira. Só aqueles que estão em Cristo é que de fato têm o poder recebido de Deus para vencer os hábitos pecaminosos e obedecer a Deus segundo o padrão que Ele quer. Tudo bem? Então vamos lá. Mas quais seriam, pastor, os tais pecados escravizadores? O senhor deu uma geral aí nessa introdução, então vamos lá. Quais seriam? Vamos trabalhar aqui nessa contextualização. Alguém diz assim, ó: tudo aquilo que controla a sua vida, mais do que o seu envolvimento e compromisso com Deus e o reino, é um pecado escravizador. Vou repetir. Tudo aquilo que controla a sua vida, mais do que o seu envolvimento e compromisso com Deus e o reino, é um pecado escravizador. Se diante do seu compromisso com Deus, do seu envolvimento com a obra do Senhor, tem alguma coisa que te controla, fala: não dá. Mas hoje é final da Copa do Mundo. Puseram bem no domingo, 9 horas da manhã. Para onde que eu vou? Vou assistir o jogo ou eu vou lá estudar a Bíblia? Se te controla, já é um pecado escravizador. Nós vivemos isso, né? Não lembro exatamente que Copa foi, não sei se foi 98, acho que é 2002, que era lá no Japão, que os jogos eram de manhã, e foi justamente isso. Eu vivi isso em 98 e vivi em 2002. 2002 já estava em Matão, o pessoal veio pedir para desmarcar a escola dominical, que é a final da Copa. Porque vocês me conhecem, o que vocês acham que eu fiz? E falei: quem não vier, corre o risco de ser convocado ao conselho. E lá em Vicente Carvalho, em 98, nós vivemos isso. Não era final, mas teve um jogo também, que bem no domingo, no horário, não lembro do jeito que era e tal, mas eu lembro dessa situação. Mesma coisa. Se o jogo é tão importante para você, ao ponto de você rejeitar o seu envolvimento e compromisso com o reino, pronto, você já tem aqui um pecado escravizador. Então vamos lá. Nós podemos citar como exemplo, segundo o programa daquele curso, né, que a gente segue aqui, autoconfrontação, da BCF, eles colocaram aqui alguns exemplos. Deixa eu citá-los aqui. Está entre aspas aí, porque é o que está lá. Eu pus aqui essas notinhas de rodapé aqui para trabalhar contigo aqui do que inclui, né? Nisso tudo aqui. Então o que ele coloca como pecado escravizador? Drogas. Isso aí está na cara, né, pastor? Um vício. Que droga, pastor? Fala aí, que droga que você acha que é um vício? Tá, mas geralmente, quando eu falo em droga, você pensa só em quê? Maconha, cocaína e crack.
Não estou falando disso. Isso também o é. Mas esse é o cara que já está lá na boca do lobo, já está lá com o pé na cova. Agora, se você vive baseado em algum remédio, irmãos, isso é um vício. Deus não te criou para viver na dependência de nenhum remédio. Você tem que procurar a causa desse troço. É que nós já não cuidamos, aí chega uma hora, estourou a boca do balão, não tem mais o que fazer, fala, se eu não tomar esse remédio eu morro, então agora eu vou ter que tomar o resto da vida, pastor. Tá, mas o que você fez na história da sua vida? Então o problema não é consequência de um pecado que te escravizou, com certeza. E mais, você pode pôr cafeína. Tem gente que fica sem café, treme. Da abstinência. Ai, meu Deus do céu. Ai, se não tiver café no céu, não sei o que eu vou fazer. Isso. E mais, tranquilizantes leves, medicamento de tarja preta. E óbvio, fora as drogas convencionais, tabaco, maconha, cocaína e por aí vai. Então, drogas são vícios, são pecados escravizadores. A pessoa não consegue se livrar deles com facilidade. E às vezes escravizado. De tal forma, a pessoa vai viajar. E às vezes é um tranquilizantezinho lá. Não estou falando aqui de remédios para as questões fisiológicas, tá? Falando das questões emocionais. Bem? Porque senão você vai entender. Ai, o senhor mesmo está com laringite, o senhor não vai tomar nenhum remédio? Não é disso que eu estou falando. É a ideia de tranquilizantes, questões que nós já vimos aqui em outras aulas, que não vai solucionar o seu problema. É só para mascarar o negócio, como diz o médico lá, fritar o seu cérebro. Né? Aí você vai viajar e esquece a bendita bolsinha lá, 50 por 50, que é a sua necessaire, né? Com seus remédios. Aí a pessoa não vive. Ela não vive. Isso é um vício. É um pecado escravizador. O que mais? Álcool. Vício. E aí não importa, meu amigo, se é cerveja, se é vinho, se é licor, se é aguardente, se é biotônico Fontoura antigo. Né? Hoje não tem mais álcool, né? Existe ainda biotônico Fontoura? Existe? Deve existir, né? Mas na fórmula tiraram o álcool. Agora os menininhos ficavam doidos. Tinha uns menininhos que mamavam o biotônico Fontoura. Vício, né? Sexo. E eu pus aqui, o que acontece? Pornografia, masturbação, fantasias sexuais que ferem o meu cônjuge. São vícios. Tem gente que não consegue viver uma vida romântica e de sexualidade saudável com o cônjuge se não tiver o suprimento de fantasias sexuais. Ele está escravo daquilo. Se ela não vir fantasiada, sei lá, eu de tigrinha, não vira nada. De enfermeira, de doméstica, de astronauta, eu fico doido. O cara gasta mais dinheiro no sex shop do que, sei lá, qualquer outra coisa. Motéis. Só funciona se o cara... Isso aí é pecado escravizador dentro da relação do sexo aqui. O que mais? Outra pessoa. Eu posso ser escravo de uma outra pessoa? Claro. A dependência de alguém. Nós conhecemos, tentamos aconselhar, infelizmente sem sucesso, uma pessoa que ela estava tão escravizada em relação a uma terceira pessoa, que quando nós provamos para ela que aquele relacionamento era, como que é o termo que usa aí? Tóxico, e que aquilo estava fazendo mal,
ela simplesmente parou de pedir ajuda e sumiu. Não consegue deixar. Ela acorda, primeira coisa que ela faz, já manda uma mensagem. Fulano, você acordou? Onde você está? O que você está fazendo? O que você vai fazer hoje? Quando você vai? Você vem aqui? A gente vai se ver? E se aquele dia, não, hoje não vou te ver. Não, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui. Aí ela inventa um problema. Ai, quebrei um copo, cortei o dedo, vem aqui. Para manipular. Vício. Pecado. Escravizador. Se essa terceira pessoa morre, ela se mata. Isso pode ser uma questão amorosa, como era o caso aqui que nós estamos tratando, como pode ser um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe. A pessoa está tão escravizada que ela não consegue viver sem a presença do outro. E sufoca o outro, inclusive. Aí o filho cresce. Aí a pessoa fala assim, eu tenho que ser a melhor sogra do mundo. Porque quando minha filha casar, eu tenho que ir morar junto dela, porque senão como vai ser? Vou torcer para ela casar com um bananão. Que aí eu mando nele também. Tem gente que é assim. Não corta o cordão umbilical. Né? Não desapega. Você vai ter carinho, você vai ter orgulho, você vai se alegrar com o sucesso, chorar com os fracassos, mas você tem que deixar o negócio seguir o fluxo natural da vida. Já contei isso aqui, né? A mãe chega pro filho e fala assim, o filho pequeno, ai, quem que você ama mais? O negócio de quem ama mais é uma pessoa que tem pecado escravizador, a necessidade de alguém. Você ama mais a avó fulana ou a avó beltrana? O que você ama mais? Se a gente estiver num carro, o carro cair no rio, quem que você salva? Ô, miséria. É a pessoa que tem vício. Uma vez, né, minha mãe, sei lá, se ela ouviu de alguém e quis fazer esse teste, me chegou para ela, olha, nós estamos assim, caímos no rio, quem que você salva, a mãe ou a sua esposa? Sei lá, quantos anos eu tinha, 7, 8 anos. Minha esposa. Credo. Mulher nós temos, pode ter várias, mãe é uma só. Falei, cadê meu pai que não estava no carro para te salvar? O problema é dele. O meu compromisso é com a minha esposa. Depois me converti e entendi que esse princípio ainda é bíblico. Porque é com a minha esposa que eu me tornei uma só carne. Se eu tenho que salvar alguém, eu vou salvá-la. Depois, no meu caso, como sou pastor, faço um culto fúnebre bem legal para minha mãe, mas fazer o quê? Minha obrigação com a minha esposa. Só que na cabeça de mãe, que tem pecados escravizadores, de dependência de outras pessoas, vai me cancelar hoje. Vou sair da igreja que o pastor falou isso. Onde já se viu a mãe. Não é assim, filho. Você não é o centro do universo. Viu? O que mais? Um grupo de companheiros, grupo de amigos. Grupo de amigos te escraviza de tal forma que você quebra compromisso com a família. Você quebra compromisso com o trabalho. Você quebra compromisso com as coisas de Deus. Pecado escravizador. O grupo de companheiros, de amigos, te domina. Ah, não dá para falar não para a turma. Oh, peraí, você nasceu grudado agora? Não é a turma. Não. Se te escraviza ao ponto de você deixar de cumprir com outras responsabilidades, é pecado escravizador, é vício. Ai, fulano, você tem que vir, você tem que me ver. Não quero saber. Se você não vir, eu vou me matar. Então, vai com Deus. Pronto. Eu fiz isso uma vez com o Levi.
Sabe o Levi, que é meu amigo? Levi lá, namorada, tinha largado dele lá, eu com um monte de coisa, semana de prova, ele me ligou, né? Vem aqui, senão eu vou me matar. Ah, rapaz. Pode deixar que eu vou no seu velório. Acabou. Nunca mais falou que ia se matar. Tá aí, inclusive, nós vivemos junto aqui um período, né? Você lembra deles? Casou com a Fabiana, tá tudo feliz, maravilha, Pedro Henrique. Mas quando era adolescente, mas por quê? Porque tinha um vício, tinha que dar atenção para ele toda hora. Meu amigo, não é assim que funciona, nasci grudado com você. Se você vai se matar por causa de uma mina, você tá de brincadeira comigo. Você não vale a pena nem ser amigo seu, então. Pronto. Serviu de aprendizado, mudou de vida. Cuidado. Uma seita religiosa. Religião pode ser um pecado escravizador, irmãos. Quantas e quantas pessoas você mostra a verdade para elas e fala assim, não, mas meu pai era, minha mãe era, meu avô era, meu bisavô. Ela está aprisionada à instituição, a uma religiosidade. E aquilo impede. Ela fala, eu sei que tem coisa errada, mas como que eu vou sair? Como que eu vou mudar? Não tem jeito. Pecado escravizador. O que mais? Um hábito como a fofoca ou a preguiça pode ser um pecado escravizador. Tem gente que é essencialmente preguiçoso. Você vai falar, meu amigo. O hino oficial dele, ando devagar porque já tive pressa. Não faz nada, bicho, é nóia. Freio de mão puxado no último. Pecado escravizador. Como também aquele que só trabalha, outro pecado escravizador. Né? Vamos ver isso mais para frente. O desejo egoísta de poder. Eu tenho que ter sucesso, eu tenho que estar acima de todo mundo. Eu tenho que ser melhor que o meu irmão, melhor que o meu primo, melhor que a sobrinhada toda. Eu tenho que ser o cara mais de sucesso da família. Isso é um sentimento escravizador. Se alguém tem um sucesso, eu já fico com inveja. Por quê? Porque o meu pecado escravizador não me permite eu me alegrar com o sucesso do outro. O apetite descontrolado. Né? A gula. Aí você fala, com um gordinho falando um negócio desse, como pode isso aqui? Perdi 7 quilos, irmãos, em um mês, hein? Para te dar essa aula aqui. Veja, às vezes é um processo na vida e você nem percebe, mas se aquilo se torna algo que você não consegue dizer não, aí é pecado escravizador. Eu não consigo mudar, não consigo... Não, então é pecado escravizador. Eu não consigo mudar esse hábito, eu não consigo mudar essa prática. Opa! Então é vício, é pecado escravizador. Tudo bem? Ou a preocupação excessiva do dinheiro. Ganância, né? Pode ser um pecado escravizador. Tá chegando o final de ano aí. Vamos. Nossa, fulano faz tanto tempo, que não vem. A família vai estar aqui com a gente. Nossa, vai dar gasto. Nossa, é um banho a mais. É uma toalha a mais para lavar e para passar. Nossa, ele come. Nossa, quantos dias vai ficar? Misericórdia. Aí a pessoa não vive, que ela tem uma obsessão. Não, mas agora, esse mês que eu ia guardar um dinheirinho a mais, vai vir esse sanguessuga aqui, esse gafanhoto, ainda com 3 crianças pequenas. Imagine meu pai e meu sogro. Eu chegando com os 3 barrigudinhos. Né? E outra, nas férias, cada mês, janeiro num, julho no outro.
Para eles era prazer, mesmo porque você sabe que isso é temporário. Mas tem gente que tem tanta ganância que ele não consegue se alegrar naquele negócio. Aí passa 2 meses, fica doente e gasta lá todo o dinheiro em farmácia. Pecado escravizador, tá? Isso aqui dentro do curso Autoconfrontação. Eu quero ampliar um pouquinho mais. Como eu disse, tudo aquilo que controla a sua vida mais do que o seu envolvimento e compromisso com Deus e com o reino de Deus é um pecado escravizador. Então nós podemos acrescentar aqui a lista lá do livro Autoconfrontação. Eu pus aqui, hobby. Domingo é dia de pescar, então não dá para ir na igreja, não dá para fazer um trabalho evangelístico, não dá para... É dia de pescar. Domingo eu não abro mão disso. Você é nova criatura, você está nele. Seu prazer é obedecê-lo, é estar com ele e na companhia dele junto com os seus irmãos. Não, é que eu amo Fórmula 1 e Fórmula 1 é só domingo de manhã, então não tem jeito. A final do campeonato é 7h. Não tem jeito. São hobbies, coisas que prazer. Não é que eu gosto muito de teatro e vai cair o teatro bem no dia de um culto especial. Mas culto especial. Não. Se há uma convocação solene para o povo de Deus se reunir para adorar a Deus, seu compromisso está onde? É o seu compromisso se assumiu com Deus, o seu envolvimento com a obra e com o reino. Se qualquer coisa vem em primeiro lugar, se transformou num pecado escravizador. Tem gente que não vem. Tá? Eu ficava doido às vezes com os professores da igreja. O cara sabe, o cara dá aula. Ele vai fazer atribuição lá, ele tem segunda, terça, quinta, sexta para atribuir aula à noite. Aí você pergunta, você dá aula quantos dias por... Não, 1 vez por semana. E que dia que você pegou a atribuição? Quarta-feira. Não, é quarta-feira, é dia de igreja. Ah, pastor, então, mas agora eu não posso ir na igreja porque eu peguei aula. Não, é porque você não pegou na segunda? Na sexta, que ninguém quer. Que professor ímpio quer pegar aula na sexta? Fala para mim. A última aula da sexta-feira, que professor ímpio quer pegar? Os caras brigam para pegar a última aula de sexta-feira? De jeito nenhum, ninguém quer. Porque a última aula, as 2 últimas aulas de sexta-feira, os caras querem estar já no boteco. Aí não, o cara tem atribuição, tem a sexta-feira, ele briga para não ficar com a sexta-feira, ele fala, eu tomar aqui mais tempo, eu tenho direito de escolher. Aí ele escolhe quarta-feira, para ele ter desculpa de não vir na igreja. Pecado escravizador. Com desculpa. O que mais? Apostas. A gente está vivendo aí um boom, né? Dessa porcaria. Cristão falando, vou dar o dízimo esse mês, não vou investir no tigrinho, que da outro mês eu dou mais. Vai com intento espiritual ainda para o negócio. É vício, irmãos. É vício. Ah, mas eu quero. Não, tudo bem. Igual, por exemplo, eu vou no shopping. Quando eu ia com as crianças, vou no shopping. Resolvi lá, nós vamos gastar 100 conto lá com fichinha do parquinho. Tudo bem. Você resolveu gastar 100 conto. Se ele vai ganhar a fichinha para trocar pelo anelzinho de plástico lá e o carrinho em bexiga, bem. Se não ganhar nada, não ganhou. Você colocou um valor que era para você gastar. Jogar fora. Tudo bem. As crianças cresceram. Eu vou ver esse negócio. Vou lá na Bete Faria lá e vou jogar lá. Você está disposto a perder com 100? Tá bom. É o seu... É só a ida no parque, é só a ida no circo. Tudo bem. Perdeu? Perdeu. Então acabou. Perdeu. Agora o cara tira o salário dele. Ao ponto do governo determinar que a Caixa tem que fazer alguma coisa para não permitir que o pessoal que ganha o auxílio jogue, faça aposta. Olha só, irmãos. Vai ter que rastrear agora
Da onde que vem o dinheiro, e as casas não vão poder aceitar mais apostas. Estão pensando ainda nessa situação de tamanho problema social que esse vício tem trazido. Então, eu estou falando disso também. Falando de academia. Sim. 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 Geralmente os pais hoje, cada criança já tem uma conta, né, até para facilitar a questão da vida delas, então as crianças estão jogando. É um perigo. O que mais que pode se transformar num vício ou um pecado escravizador? Academia. Pessoa faz daquilo a religião dela. Ela não ora, ela não lê a Bíblia. Mas todo dia está 6 horas da manhã, das 6 às 7 fazendo exercício. E ainda aposta. Né? Vai para a vitrine ainda. Mostrar que o glúteo está bom. Né? Apenas faz assim, ó. Tem umas irmãs que eu vou te falar, rapaz. É a coisa mais louca do mundo. Vício. Você não vê ela, por exemplo. Minha irmã, vem fazer aqui. Nós vamos fazer exercício toda sexta-feira à noite, que puxar o rodo aqui no salão social da igreja. Ó, exercício sua pra caramba. Não. Esse horário eu estou na academia. Você vê que a academia se transformou numa religião dela. É um pecado escravizador. Futebol, o time que você torce. Televisão. Série, filmes. Compras. Teve agora Black Friday. O cara comprou só porque quis comprar. Eu não aproveitei. É uma tentação, irmão. Se você não lutar, você gasta tudo que você tem que você não tem. Não, mas está mais barato. Mas você está precisando? Ah, não estou, mas eu vou aproveitar que está mais barato. Aí compra. Mas dali a pouco, quem gosta disso é o bazar, porque daqui uns 2 anos você vai doar para o bazar, né? Nós vende aqui, vai. Não precisa. Né? É a brincadeira lá da esteira, né? Comprou esteira. Agora eu vou fazer isso. Vira cabideiro, suporte de samambaia, né? Casinha de cachorro. Você comprou. O seu vício é comprar. Determinados produtos. Tem gente que tem lá sapato. Quantos pés você tem? 2. Quantos sapatos você tem? Meu Deus do céu. Não dá para usar durante o ano. De tanto sapato que tem. É que eu não tinha dessa cor, pastor. Eu vi que cor, velho. É vício, pecado. Aí você fala assim, ó, vamos fazer uma campanha para comprar um enxoval de bebê aí, sapatinho de criança. Ah, não tem dinheiro para isso não. Nossa, a pessoa também não tem dinheiro para fazer um enxoval do filho, então por que foi fazer filho, né? O cara ainda é. Só que abre o guarda-roupa lá da Miss Sapateiro. Tem dia que não sai porque não conseguiu escolher com que sapato ia. O que é isso? Pecado. Escravizador. Ela não consegue passar na frente de uma vitrine sem comprar determinado produto. Tem gente que é Tupperware. Lá, como chama? Falei certo? Eu sempre falo errado? Tupperware? Não pode ver um plástico que... Não tem mais lugar para pôr, fulano. O marido fala, bem, não, então compra outro armário. Nunca usa. É pecado, irmãos, porque a pessoa está ali, ela não percebe. Mas todo o recurso dela, ela está investindo em algo que ela não percebe. É um vício. Ok?
Aí, fumo, comida. A pessoa nem almoçou, já está pensando o que vai fazer na janta. Ela está vivendo aquilo. Aquilo tomou toda a mente dela. E mais? Seja a gula, seja a anorexia também, né? A pessoa, o vício dela é não comer. Tanto que ela come, ela vai lá e põe para fora. Isso é um vício, é um pecado escravizante. Já deixou de meia xarope, mas é um pecado escravizante. Os gurus de internet, a pessoa, nossa, eu não posso ser. Antigamente era o horóscopo, não era assim? Tinha gente que não saía de casa sem ouvir, ó, touro. Fica quieto. Aí falava, seu número é 32. Sua cor, marrom. Pessoal, já trocava de roupa. Se não tinha, comprava uma roupa marrom. Isso é vício escravizante. Fique atento com pessoas novas na sua vida. Gente, nós vemos gente nova todo dia. Eu já te contei essa história aqui, eu só não vou dar o nome do santo, mas eu conheço um radialista, e ele falava assim, dependendo do dia, acordava muito tarde, chegava atropelado na emissora, aí chegava lá, tinha que dar o horóscopo. Estava lá, horóscopo. O que ele fazia? Tinha lido, comprou o jornal, não deu tempo. Aí ele falava, qualquer coisa. Segundo o alinhamento de Marte com Saturno, com influência de Netuno, hoje é um dia bom para investir. Que nada, ele não tinha, falou da cabeça dele. E ele diz quantas e quantas vezes. E aí tinha cara que ligava no rádio lá e agradecia ele no outro dia. O horóscopo deu certinho. Pessoas escravizadas. O que mais? Então, guru de internet. Hoje é a internet, né? Não tem horóscopo, mas tem internet. Ou o contrário, a busca por seguidor. Você fica tão doido de ter seguidor, de ter curtidas. Tirei foto da minha unha encravada, até agora ninguém curtiu. Onde já se viu uma coisa dessa? Onde eu errei? Vou fazer um curso de engajamento. Entendeu? Vício. Pecado escravizador. Trabalho demais. Acúmulo de bens. Ou de produto. Você vai se lembrar. Há alguns anos que nós temos o bazar. Tinha uma família que vinha aqui comprar todos os anos. Aí o cara mandava a mulher. Aí a mulher ligava para ele, tem isso, tem aquilo, compra tudo. Teve uma vez que ele comprou, acho que 2 ou 3 televisões de uma vez só. Lembra disso, o presbítero Marcos? Mas o que a senhora vai fazer com televisão de tubo? Nós estava dando por 20 contos, só para não falar que estava de graça. Aí comprou tudo, 3 televisões de tubo. Mas o que o senhor vai fazer com isso? Não, deixa lá, porque se um dia um queimar, tem a outra. Acumulador, isso é pecado, irmãos. Pecado escravizador. Ostentação, comprar só para mostrar, ou ter só para mostrar. Política pode ser um pecado escravizador. Tanto da direita quanto de esquerda. Tem gente que o partido A, o partido B se transforma no Deus dele. O candidato A ou B se transforma no Deus dele. É vício. É pecado. Tá lá, ó. Quer ver? Aqui, ó. Passou desapercebido. Ó. Futebol é o time que você torce. Se torna pecado. Passatempo. Eu vou fazer aqui, jogar uma paciência. Você passar 8 horas por dia jogando paciência. Haja paciência, meu Deus do céu. O que virou aquilo lá? Não lava mais a louça, não escova o dente mais, não sai para ver o sol, não sabe mais nem se é dia, se é de noite. Pecados escravizadores. Diversão. Então veja, o que nós estamos falando aqui de pecados, irmãos, é um negócio amplo. Por isso que eu falei, dificilmente
Se você fizer uma autoconfrontação, você não vai fugir, né? Ou sair daqui sem falar, rapaz, tem um negócio que está me escravizando, eu preciso mudar isso. Né? Todos nós temos. Então, vamos lá. Para terminar hoje, essa última contextualização. Então, tudo aquilo que pela prática repetitiva te controla, te domina e te impede de fazer o que se deve. Nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, mas fui assistir um filme e aí maratonei. Eu assisti uma série, maratonei. Pronto. Te controlou a tal ponto de impedir você de fazer aquilo que você devia fazer. Pecado escravizador. Se você não controla, é um pecado escravizador. Tudo bem? Como que eu sei, pastor, que eu tenho um pecado escravizador? Então vamos lá. Um dos modos mais simples para identificá-lo, ou identificá-los, é a autoconfrontação. Você vai ter que cutucar aí. Você vai ter que olhar para dentro de si. E através da relação, pensar, falar e agir. E esse agir eu abri um pouquinho mais ali, pus 2 pontos e investir. O que significa isso, Juninho? Sair do foco aqui, tá tudo bem? Tá. No que você pensa mais? Provavelmente, aquilo que você demanda mais tempo de pensamento é algo que provavelmente escraviza. Eu tenho que trocar de carro. Nossa, eu tenho que trocar de carro. O vizinho já trocou. Nossa, eu tenho que trocar de carro. Eu tenho que juntar dinheiro. Agora eu vou trabalhar, vou vender, vou fazer, não sei o que, mas eu tenho que trocar de carro. Aquilo está no seu pensamento constantemente. Eu tenho que arranjar outra mulher. Nossa, essa mulher já está velha demais, eu tenho que arranjar outra, tenho que procurar outra. Não sei o que. Aquilo está no seu pensamento. Eu preciso satisfazer isso, eu preciso satisfazer aquilo. Você acorda, eu não quero saber notícia. Ou de alguma pessoa, sobre algum produto, alguma coisa. Veja, o que você gasta tempo pensando, geralmente indica algo que te escraviza. Segundo, o que você mais fala? Só fala do trabalho, só pensa no trabalho. Meu Deus, tem que terminar isso aqui, tem que fazer aquilo, não sei o que, eu trabalho, não sei o que. Fulano, vamos sair, vamos. Não, eu tenho que trabalhar. Não, agora eu tenho que trabalhar. Pecado escravizador. Palavra-chave na Bíblia: moderação, domínio próprio em todas as coisas. A pessoa deixa de viver. Só fala naquilo. Você vai conversar com ela só sobre aquilo. Qualquer assunto é aquilo. Muito provavelmente. Ou um ídolo. Aí você viu o Justin Bieber. Aí você viu o Tom Cruise. Aí você viu não sei quem. Bieber, né? Não quer? Quem mais aí? Quem que tá na moda aí? Os coreanos, aqueles cara de japonês lá, chinês lá. Né? Tem os grupos de música deles, as menininhas ficam tudo doido. Só fala nisso, só compra álbum disso, figurinha daquilo. Veja, só fala naquilo. Eu quero o caderno do fulano, eu quero ter a bolsa do fulano, eu quero ter o perfume que o fulano usa, eu quero... Pecado escravizador. E ação. Então, o que você mais pensa, o que você mais fala e aquilo que você mais faz. Geralmente vai estar. Não, já quer só comer. Então, só pensa em comer, só pensa em comer, comer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Não, só comer. Só vou comprar uma geladeira a mais para guardar. Fulano, você tem 3 geladeiras na sua casa? É, porque eu tenho que guardar. Mas por que isso? Conversando recentemente com um conhecido do Alex, dizia que trabalhava na casa de um cara, o cara tinha lá, não sei qual geladeira, lotava. Se ele não comeu em um mês, ele jogava fora. Era desembargador do Rio de Janeiro lá, não sei, o cara riquíssimo. Aí ela falou, não, você vai jogar fora, posso levar? Pode. Fazia a festa da galera. Mas a pessoa era acumuladora, ele só pensava naquilo, não pode deixar. Aí ele vai e compra um gerador, porque se faltar energia vai estragar as coisas da geladeira dele, não, então tem que ter um gerador. O cara está escravizado naquilo. E aí eu amplio aqui para investir,
Porque se ficou difícil você definir o que você está pensando muito, o que você está falando muito ou agindo muito, essa relação aqui provavelmente vai te ajudar. Ó. No que você gasta mais tempo e no que você gasta mais dinheiro. O que você gasta mais tempo e dinheiro geralmente é o que indica um vício e um pecado escravizador. Quanto tempo você passa na manicure? Quanto tempo você passa na academia? Quanto você gasta? Faz lá. Às vezes seu pecado escravizador é a limpeza da sua casa. Você está gastando mais com produto de limpeza do que com fruta. Provavelmente você está só vivendo para trabalhar, só para limpar a casa. Te contei a história da irmã que limpava o vitrô com cotonete. Lembra, Cláudio? Fulano, por que você não envolve com a igreja? Por que você não ajuda? Ah, não tem tempo. Mas por que você não tem tempo? Tem que limpar a minha casa. Sou sozinho para limpar a casa. Não é você, seu marido, sócio, nem filho você tem. Não, mas... Aí um dia chego lá esses quadradinhos assim, ó. Tudo no cotonete. O que é isso? Além de ser uma doença, porque para mim é xarope, uma pessoa dessa é xarope. É um pecado escravizador. A limpeza. Não, E outra, o produto tem que ser esse. Fulano, mas se ler o rótulo é a mesma coisa. Não, mas tem que ser esse. Porque esse seu outro não limpa. Fulana, água oxigenada 40 volume é água oxigenada 40 volume. Se é da marca A, B, C ou D, é água. Não, tem que ser da mais cara, porque senão não funciona. Água sanitária a 5% é água sanitária a 5%. Você pode comprar qualquer marca. Se a composição é água sanitária 5%, mas essa embalagem é mais bonita, eu gosto mais. Ah, pelo amor de Deus, é o dobro do preço. É que você está focando, gastando dinheiro naquilo que você acha que é mais importante. Pecado escravizador. Deus nos chamou para viver uma vida leve, irmãos, sem ser controlado por nada e ninguém. O único que nós devemos nos submeter é aquele que pagou um alto preço por nós. Glorificar a Deus é a minha maior dívida diante daquilo que Ele fez por mim. Todas as outras coisas deveriam ser secundárias. É lógico que eu vou glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida. Agora, se aquilo começou a me controlar, eu parei de glorificar a Deus. Comecei a ser escravizado. E se eu estou escravizado pelo pecado, eu estou num vício. Eu estou em pecado. Semana que vem, se Deus permitir, a tarefinha da semana é você ver aí naquilo que você mais gasta tempo e dinheiro e ver se de fato isso é alguma coisa que está te escravizando. Essa é a autoconfrontação que eu quero que você faça. E se você identificar como uma prática de controle sobre a sua vida, então eu quero te desafiar a começar a lutar contra isso. Para que você tenha tempo para glorificar a Deus em outras áreas. Tudo bem? Semana que vem, então, se Deus permitir, a gente vai falar sobre as características do vício. O que pode caracterizar de fato um vício? Então você faz esse exercício. Semana que vem, se Deus quiser, a gente pegando as características, você fala, é isso mesmo, é isso mesmo. Para você ver se enquadrou ou não nessa prática de pecado escravizador. Tudo bem? Perguntas? Você viu que amplo que é o tema? Você achou que a gente ia falar só de cigarro e bebida, né? É muito mais coisa. Hã? Se te controlar, se saiu do equilíbrio, da moderação,
Se assumir o lugar de Deus no meu coração, já era. Bem isso. A nossa vida tem que ser vivida em moderação, em domínio.